Olá, boa noite, boa tarde, bom dia, né? Não sei em que horário vocês vão estar assistindo essa gravação dessa aula. Sejam bem-vindos, alunos do quinto período de Ciências Contábeis da Faculdade Delta. É com muito prazer aqui que gravo essa aula, essa nossa primeira aula aqui. Essa situação aí de pandemia nos obriga a inovar, criar novas formas de apresentar aí as nossas aulas. Eu acredito que é um ganho para todos nós, né? E agradeço aí as sugestões dos alunos, as sugestões dos colegas professores em relação às ferramentas, do coordenador do curso, que tem nos auxiliado aí com a criação, a disseminação do conhecimento, a estruturação dessas aulas. Enfim, vamos lá. Essa primeira aula é para explicar como proceder com as respostas da atividade número 5. Essa aula é a nossa aula do dia 2 de abril de 2020 e vai ser postada para vocês em alguns canais, caso haja dificuldade de acesso. Lógico, a gente vai buscar outras opções, mas inicialmente o canal onde vai ser postado é no YouTube. E a ideia dessa aula, desse material, é justamente facilitar para vocês a resposta a essa atividade, tá, ok? Atividade número 5. Ela vai ser disponibilizada também no portal do Classroom, que foi criado para vocês, justamente no tópico de aula Análise das Demonstrações Contábeis. Então vai estar lá em PDF, vocês podem baixar esse PDF, vocês podem usar livremente esse PDF aí para elaborar e produzir as suas respostas, tá ok? E também deve ser devolvida lá no portal do Classroom, né? Vocês vão produzir a resposta, podem fazer isso no Excel, podem fazer isso no Word, pode usar as próprias ferramentas do Google lá para fazer a digitação, ou da planilha, ou mesmo dos textos, e responder por lá mesmo, tá ok? Não há necessidade de imprimir, não há necessidade de tirar foto da atividade em caderno, então vocês conseguem responder ela pelo computador, vocês conseguem responder ela por qualquer navegador e também conseguem responder pelo celular. Tudo bem? Então vamos lá. Iniciar aqui nosso primeiro tópico, nosso primeiro ponto. Tá? Vejam só. Primeira coisa, eu vou começar aqui com uma revisão da nossa última atividade, atividade 4, né, que gerou um pouco de dificuldade, principalmente para aqueles que não participaram da aula explicativa dessa atividade. Então a gente teve 2 aulas produzindo essa atividade 4. Realmente são muitos detalhes, há algumas complexidades que precisam ser entendidas para responder essa atividade. E para aqueles que estiveram em sala, acredito que tenha sido menos difícil desenvolver essa atividade. Para aqueles que não tiveram, né, acompanhei com eles aí diretamente no WhatsApp, a gente foi conversando e já foi estruturando e respondendo essa atividade juntos. Então, o aluno, os colegas apresentavam aí as respostas que eles criavam, né, corretas ou incorretas, a gente ia fazendo a correção e já produzindo, de forma que no final todos conseguiram completar essa atividade. Um ponto interessante, né, quando começamos a responder essa atividade 4, por onde começar a análise das demonstrações. Então, no primeiro ponto aqui, voltando lá na atividade 4, ao entendimento da atividade 4, o que o analista deve ter em mente antes de iniciar seus trabalhos? Tá? Primeiro, antes de iniciar o estudo sobre qualquer empresa, sobre qualquer entidade, sobre qualquer organização, o analista tem que saber qual que é o objetivo do estudo. Não basta somente pegar lá um balanço patrimonial, ADRE e partir para a remontagem, lançamento, estruturação de uma planilha de análise se você não sabe qual que é o objetivo desse estudo. Outra questão é qual a posição desse analista em relação a esse estudo. Qual a qualidade das demonstrações contábeis
né, se essas demonstrações passaram por auditoria, se ela tem alguma validação, se foi feita auditoria interna ou se foi feita auditoria externa, né, como que foi, houve alguma ressalva, né, essas contas passaram pela auditoria e foram aprovadas, né, o auditor deu lá a sua opinião sem ressalva, em conformidade, dizendo que está ok, quais foram os procedimentos, tá? Outro ponto é quais os ajustes necessários que eu preciso fazer nessa demonstração contábil para que eu consiga fazer uma análise efetiva e consiga dar uma resposta, dar a resposta que a diretoria espera, ou que os avaliadores, ou terceiros, ou interessados, ou investidores, ou os bancários, quais as informações que interessam a eles que eu preciso dar como resposta. Né? E aí, como exemplo, na atividade, a gente tinha lá a empresa Delta SA. Né? Então, partindo aqui, em termos de objetivo, né? Então, o que o analista precisa entender em relação a esse objetivo? No caso da atividade 4, era diagnosticar se essa empresa tinha capacidade de honrar os empréstimos solicitados ao banco. Então, ela solicitou lá 1 milhão de empréstimo. E a análise era para evidenciar se a empresa Delta SA tem condição efetiva de realmente pagar essa dívida, ela tem condições a curto e a longo prazo de honrar com uma devolução ao banco do empréstimo desse capital mais os juros. E quanto à posição do analista? O que ele tem que ter em mente? Primeiro, se ela é uma análise interna ou se ela é uma análise externa. Né? Se ela é uma análise interna, é uma solicitação da diretoria da empresa, de pessoas que estão dentro da organização que têm interesse nessa análise. Quando se trata de uma análise externa, aí já são terceiros interessados ou terceiros onde a empresa buscou, nesse caso aqui da Delta SA, foi lá no Banco Balança solicitar um empréstimo, então ela é uma empresa terceira que está interessada nos negócios da empresa Delta SA para saber se essa empresa Delta SA vai ter condições de honrar com o compromisso do empréstimo. Com relação à qualidade das informações apresentadas nas demonstrações contábeis. Na atividade, lá nas demonstrações da Delta SA, a gente tinha uma apresentação boa, né? E na própria atividade fala que ela havia sido examinada por auditores independentes, não a auditoria interna da empresa, né, nem uma contratação comum de auditoria, de verificação de contas, ela foi realmente uma auditoria independente, né, onde essa auditoria externa ela deu aprovação das contas sem ressalvas, né, que estavam em conformidade. Outro ponto e último ponto em relação a essa atividade 4 é em relação aos ajustes. Nesse exercício, nessa atividade em questão, a gente tem o ajuste que deveria ser efetuado e foi efetuado nas duplicatas descontadas. O que a gente fez lá nas duplicatas descontadas? A gente retirou ela do ativo circulante e alocou lá no passivo circulante. Então, quando a gente montou a demonstração, pegou as informações da demonstração para montar a nossa análise do ativo ali, o que a gente fez? Lá, a hora que chega na conta duplicata descontada, a gente tirou ela lá do ativo e passou para o passivo como uma obrigação. E a provisão para devedores duvidosos nessa atividade em questão, a gente simplesmente abateu do valor das duplicatas. Então, era uma provisão que a gente tinha ali de devedores duvidosos, a gente foi lá e abateu ela da conta duplicatas e pegou as duplicatas descontadas e jogou para o passivo como uma obrigação. Então, em relação à atividade 4, basicamente era isso. Né? Então, se alguém ainda tinha aí alguma questão, algum questionamento em relação a esses pontos aí que ficaram um pouco complexos, por ser a primeira atividade de análise com mais conteúdo que a gente fez, então tá aí a explicação para vocês e qualquer dúvida, ou vai direto lá na plataforma de estudo e coloca, ou coloca aqui embaixo no vídeo, tá? Aqui no caso, no momento que ele for postado no YouTube. Se caso você tiver acesso a esse vídeo por um outro canal, né, por uma outra plataforma de vídeo, não tiver como colocar as perguntas aqui embaixo do vídeo, adicionar seus comentários, pode ir lá no WhatsApp.
Tá? A gente vai estar lá para ajudar vocês e responder diretamente os questionamentos. Então vamos lá. Passando agora para os pontos para responder essa atividade 5. Primeira questão. Índice de liquidez. Então essa atividade, ela basicamente nós vamos trabalhar com 3 índices. Índice de liquidez, grau de endividamento e qual a composição do endividamento. Então, esses indicadores de avaliação vai dar para nós muita bagagem, tá, para a gente produzir o nosso relatório e vai elucidar para aqueles interessados na informação da empresa, nas demonstrações da empresa, alguns pontos aí que facilita a tomada de decisão. E aí, lógico, o primeiro índice que a gente vai tratar aqui é índice de liquidez. Então, vamos lá. Primeiro, o que é o índice de liquidez? Né? São razões entre determinadas variáveis contábeis, tá, de uma empresa que visa fornecer um indicador de capacidade da empresa de pagar suas dívidas, a partir da comparação entre direitos realizáveis e as exigibilidades. Ou seja, então a gente tem essas duas contas lá no ativo e também no passivo. No geral, essa liquidez ela vai decorrer da capacidade que a empresa tem também de ser lucrativa. Tá? Outro ponto que é interessantíssimo nessa análise desse índice de liquidez é a administração do ciclo financeiro e das decisões estratégicas de investimento e financiamento que a direção e a organização vão tomando. Tá? Então, assim, resumindo em outras palavras aí, o cálculo desses índices de liquidez, eles iniciam com a comparação entre os direitos e as obrigações da empresa, tá? Com o objetivo de, nesse caso aí, identificar o grau de liquidez empresarial a partir da sua administração. Tá? Mas administração do ciclo financeiro e da lucratividade da empresa. Tá? Então é dessa forma que esse índice vai conseguir mostrar o resultado. Tudo bem? Então a gente tem aqui que o índice de liquidez, então ele é a razão entre algumas variáveis contábeis da empresa, tá? E que esse índice mostra como resultado justamente a administração do ciclo financeiro e da lucratividade das atividades empresariais. Ok? Seguindo aqui, nós temos então o próximo índice, né, que é um outro indicador aí que a gente vai avaliar nessa atividade, que é o índice de endividamento geral da empresa. O que é esse índice de endividamento geral? Ele representa a proporção do ativo total que está comprometida para custear o endividamento da empresa com terceiros. Tá, okay? Então, ele vai pegar lá todo o total do ativo, né, todo o somatório do ativo, de cima a baixo, tá? E vai ser dividido ali pelos valores dos passivos exigíveis, né, que é a parte ali do passivo circulante e não circulante. Então, ele é usado como indicador de saúde financeira de uma empresa, de saúde financeira de uma companhia. Em seguida, nós temos aqui o índice de endividamento geral da organização. Tá? E aí ele é medido pelo índice de composição do endividamento. E o que mede esse índice de composição do endividamento? É justamente como ficou a composição das exigibilidades no passivo, ou seja, o passivo circulante e o passivo não circulante, os exigíveis a curto prazo e os exigíveis a longo prazo que estão registrados na contabilidade da empresa. Geralmente, né, ele é considerado uma ferramenta estratégica, porque na sua maior parte ele é utilizado pelos gestores da empresa como ferramenta de definição de estratégia de gerenciamento de dívida. Tá? Então faz um acompanhamento ali das obrigações a curto prazo e das obrigações a longo prazo, justamente para ter esse gerenciamento dessa dívida da empresa. Também é um índice que é muito acompanhado por investidor, tá? Então os investidores acompanham muito ali a
essa composição do endividamento, tá? Justamente para tomar a decisão, se injeta mais capital, se retira capital da organização, né? Se pega o capital que ele tem para ser investido e leva para uma outra organização onde essa composição do endividamento está menor e esse grau do endividamento não vai comprometer a saúde financeira dessa organização, certo? Seguindo aqui, tá? Então a gente já passa aqui para a parte de qual que é o objetivo real da análise das demonstrações contábeis. Então vamos lá. O objetivo dessas análises das demonstrações financeiras é oferecer um diagnóstico para que sobre a real situação econômica e financeira da organização, utilizando os relatórios que vão sendo gerados de acordo com o tempo, de acordo com que as informações vão chegando na contabilidade e também outras informações que são necessárias para fazer as análises. Tá? E a prioridade é relacionar essas informações para utilização por parte de terceiros. E aí, nesse caso, a gente tem como os terceiros interessados aí, principalmente os investidores e os bancos que fornecem os empréstimos ou os financiamentos. O que é entregue pelo analista para a diretoria da organização? Então, a partir do momento que se inicia a análise, que o analista vai lá, produz uma análise, ele vai entregar um produto para a diretoria da empresa. E esse produto ele vai ser entregue em forma de relatório, que vai incluir o quê? Uma análise da estrutura, a composição do patrimônio, um conjunto de índices e indicadores que são cuidadosamente estudados e pelos quais é formada a conclusão do analista. Então, não é simplesmente pegar as demonstrações contábeis, lançar num modelo pré-estruturado para fazer essa análise. Há também aí o entendimento do analista sobre as demonstrações contábeis. Por quê? Ele pode notar um vício nessas demonstrações, tá? No caso de demonstrações não auditadas ou que a auditoria não deu um parecer ali sem ressalvas, né? Então ele pode perceber em alguns casos, principalmente de empresas de pequeno porte, em algumas empresas de médio porte que não são obrigadas a fazer auditoria nas suas demonstrações contábeis, e aí nesse caso você nota que pode haver aí diferenças e discrepâncias entre aquilo que é apresentado e aquilo que o analista consegue perceber nas demonstrações. Então, além de fazer essa análise, ele também vai colocar ali a sua conclusão em relação àquelas demonstrações. Então, o relatório vai ser finalizado com a conclusão do analista. Tá? E aí a gente já passa aqui para a parte de execução mesmo da atividade 5. Tá? E aí essa aula já está finalizando. Tá? E aí a gente tem aqui uma citação de Rogi, que foi feita em 2010. Rogi afirma que o índice de liquidez representa a capacidade que a empresa tem de pagar suas dívidas a longo prazo. Ou seja, quando eu vou fazer o cálculo aqui do índice de liquidez, tá? E aí a gente tem uma fórmula, quando eu vou fazer esse cálculo aqui utilizando a fórmula de cálculo do índice de liquidez, do indicador e índice de liquidez, como que eu vou fazer esse cálculo? Primeiro, então eu vou pegar lá, liquidez é igual o ativo circulante dividido pelo passivo circulante. Então vamos supor que eu coloquei uma conta básica embaixo, vamos supor que eu tenha um ativo no valor de R$ 30 e o meu passivo todo no valor de R$ 20. Então eu faço ativo dividido pelo passivo e eu tenho um resultado. Nesse caso aqui, 30 dividido por 20, 1,5. E aí o que é que eu entendo com esse cálculo? Primeiro, se o resultado do índice for superior a 1, e aí nesse caso esses valores aqui, eles não são percentuais, tá? Eles são em valores reais mesmo. Então no caso aqui, se o valor ficou acima de R$ 1, quer dizer que a empresa possui bens e direitos suficientes para liquidar seus compromissos financeiros. Tá? Agora, se esse valor ficar menor do que R$ 1, a empresa vai ter problemas financeiros, principalmente no curto prazo. Então, quando eu faço essa medição do índice de liquidez aqui a gente está fazendo da forma mais simples de medição para essa atividade,
tá? E lógico, depois a gente vai entrar com outros cálculos de índice de liquidez, mas nesse momento é simplesmente para descobrir se essa empresa tem condição ou não de pagar suas dívidas aí no curto prazo imediato, tá ok? Passando para o próximo item, tá? Então a gente já entra aqui na fórmula como calcular o índice de endividamento geral da empresa. Então a gente fez ali como calcular o índice de liquidez e agora passa para o índice de endividamento geral. E aí vem a fórmula. Passivo circulante mais passivo ou mais exigível a longo prazo dividido pelo total do ativo. Então, como que a gente pode resumir isso? Endividamento geral é igual passivo circulante mais o passivo não circulante dividido pelo ativo total. Então, muitas vezes a gente usa esses nomes, exigível a curto prazo, exigível a longo prazo, porque nas avaliações dos concursos, nas provas do CRC, do CFC, a gente tem muitas modificações desses nomes. Então, eles aparecem nessas provas, aparecem nas provas de concurso, e aí, para que você não se esqueça disso, em algumas das nossas atividades a gente vai usar passivo circulante mais passivo não circulante. Em outros casos a gente vai trocar o nome do não circulante pelo exigível a longo prazo, justamente para que você se acostume e se habitue com esses nomes aí, com essas nomenclaturas, tá? Então eu coloquei aqui um exemplo. Olha, eu tenho um passivo circulante de R$20. Eu tenho um passivo não circulante ou exigível a longo prazo de R$50. Então, a fórmula é, eu somo o passivo circulante mais o passivo não circulante. Então, deu 70. Qual o valor total lá do meu ativo? São R$100. Então, 70 dividido por 100, eu vou ter ali 0,07, 0,7 vezes 100, vou ter aí um índice de 70%. Então, nesse caso aqui, tá? O índice de endividamento geral, ele sempre vai ser utilizado pelas empresas para identificar a proporção de ativos da empresa que são financiados por recursos de terceiros, tá ok? Ou seja, por dívidas que devem ser liquidadas em data futura. O cálculo desse item aqui, assim como o índice de liquidez, ele é bem simples, ele é relativamente simples, basta somar o total do capital de terceiro, e aí é o que a gente já fez aqui, passivo circulante mais o passivo não circulante e dividir pelo total dos ativos que a empresa possui. O valor encontrado vai ser, para se achar o percentual, deve-se multiplicá-lo por 100. E aí, quando a gente acha esse endividamento geral, o que significa? Na teoria, quanto menor esse índice for, melhor a empresa vai estar, pois ela vai apresentar um menor risco de inadimplência. Do ponto de vista financeiro, a empresa em questão, dessa daqui que trouxe os valores para essa ilustração, para esse exemplo, possui uma grande dependência de capital de terceiro, já que esse índice alcançou aí um endividamento geral de 70%. Então, boa parte daquilo que vai estar lá no ativo, ele vai estar financiado com dinheiro de terceiro, e aí seja fornecedores, ou empréstimos, ou financiamentos. Ok? Então, essa empresa aqui já começa a necessidade de uma preocupação com a avaliação das suas contas, a forma de comprar, a quantidade de capital de terceiro que ela possui, a quantidade de ativo que ela possui financiada por capital de terceiro. Ela já começa a apresentar aí para os investidores um certo risco, porque há muito dinheiro de terceiro envolvido nas negociações dessa organização. Tá ok? E por último, a composição do endividamento. Então, a gente vai fazer agora o cálculo da composição do endividamento. Então, a gente fez o índice de liquidez, a gente fez o endividamento geral, e aí agora a gente vai entender desse endividamento geral qual é a composição dele. Tá? E aí como que a gente vai fazer isso? A composição do endividamento, ela analisa se o endividamento da empresa ela acontece mais no curto prazo ou mais no longo prazo. E a partir desse índice, os gestores ou gerentes ou diretoria vão conseguir criar estratégias a fim de evitar que a empresa passe por problemas de liquidez. Então, aqui a gente já tem uma ligação desse cálculo aqui da composição de endividamento lá com o grau, com o índice de liquidez da empresa, que foi aquela primeira fórmula que nós usamos.
Ou seja, então a partir da análise desse índice aqui, os gestores conseguem criar estratégia a fim de evitar que a empresa passe por problemas de liquidez e falta de dinheiro, né, de recurso em caixa, disponível em caixa, principalmente no curto prazo. Tá? Aí, lógico, matematicamente, como que a gente vai fazer esse cálculo? Então, fórmula. A composição do endividamento é igual passivo circulante dividido pelo passivo não circulante ou dividido pelo exigível a longo prazo. Tá? E aí a gente tem o quê? Qual que é o valor do passivo circulante? R$ 20 dividido pelo próprio passivo circulante mais o passivo não circulante. E aí eu faço primeiro essa conta. 20 do passivo circulante dividido por 70. O resultado eu vou multiplicar por 100. E aí eu vou encontrar um índice aí de 28,57%. E aí o que significa isso para a organização? A análise desse índice ele vai permitir concluir que, do total das dívidas que essa empresa possui, menos de 30% vão ser pagos no curto prazo. Então, o índice que a gente encontrou aqui, ele mediu justamente o passivo circulante em relação ao total de dívidas que a empresa tem. Então, ele mediu o quê? As dívidas que ela tem no curto prazo em relação a todo o total de dívidas que ela tem. Ou seja, então a gente somou o curto prazo com o longo prazo. Então, menos de 30% vai ser pago no curto prazo. E mais de 70% vão ser pagos no longo prazo. E aí, lógico, aqui já deixa os investidores, né, com aquela pulguinha atrás da orelha. Entendeu? Por quê? Se essa empresa tem um endividamento, um financiamento alto do ativo com capital de terceiro, e isso vai demorar para ser pago porque ela está no longo prazo, geralmente os investidores, os bancos, eles podem até conceder empréstimos, até conceder financiamentos, mas eles vão conceder isso com a taxa de juro maior, porque aqui aumenta o risco de inadimplência, já que ela já deve no longo prazo e provavelmente quando vai captar recurso, eles vão querer captar nesse longo prazo. Tá? Então, o risco de inadimplência é maior, então os bancos vão fornecer dinheiro, financiamento e empréstimo com um juro maior. Então, de um modo geral, quanto menor for o valor percentual da composição do endividamento, melhor para a empresa, pois vai significar que ela vai ter mais tempo para honrar suas dívidas e pode enfrentar eventuais quedas de demanda ou de lucratividade aí em períodos principalmente sazonais, ela vai conseguir passar com mais facilidade. E aí a gente aqui já chega no final das explicações, né, dessa aula, e aí a gente tem aqui o, o balanço, né, que a gente vai fazer, essa análise aí desses 3 pontos, e aí a aula foi ficando um pouco comprida, tá? Esse balanço vai ser disponibilizado lá no Classroom, na disciplina lá de análise das demonstrações contábeis, ele vai estar em PDF, tá? Para que vocês possam visualizar ele em tela cheia, com mais tranquilidade, com mais facilidade. E ele deve ser feito de forma simples, tá? Vocês vão só pegar a fórmulazinha ali, do jeito que a fórmula está aqui nessa aula, vai aplicar, pega lá, tá tudo certinho, separadinho, tanto o passivo circulante, como não circulante, ativo não circulante, patrimônio líquido, está muito bem separado no balanço, não tem nenhuma pegadinha de, tem que mudar essa conta para tal lugar, não tem. Então, vocês vão pegar os valores da forma que eles estão lá, e já vão fazer as contas simples aí aplicando na forma, tudo bem? Então ele deve ser entregue, tá, lá pelo Classroom também. Você pode utilizar o Word para responder, você pode usar a planilhinha do Excel, você pode usar as ferramentas de edição de texto do próprio Google ou de edição de planilha do próprio Google, tá? Não precisa fazer no Word, no Excel, sinta-se livre. O ideal é que você não faça no caderno e tire foto. Você pode fazer também por qualquer navegador ou mesmo pelo celular. Eu realmente tenho uma dificuldade de usar esses aplicativos, aí para esses casos, faça então a atividade no caderno e mande a imagem lá no Classroom, tá? Mas a preferência ainda é pelos outros aplicativos, tudo bem? Então, obrigado aí a todos que acessaram a aula, que participaram, tá? E aguardo sugestões, se a aula ficou muito longa, né? Eu acredito que sim, está chegando aí a próxima 30 minutos de aula. Qualquer dúvida, vou estar presente lá no WhatsApp. Como eu disse, coloque suas perguntas aqui abaixo no vídeo ou mande diretamente no WhatsApp aqui do professor Tiago.
Tudo bem? A gente está no mesmo grupo, não vou divulgar o WhatsApp aqui, porque esse vídeo vai para o YouTube e aí pode causar aí um tumulto de mensagens, não sei se além dos alunos mais alguém vai visualizar, e a ideia não é essa, tá? A ideia é fornecer para vocês esse material. Então, muito obrigado. Né? Não sei que hora, como eu disse, não sei que horário vocês estão visualizando essa aula. Então, bom dia, boa tarde, boa noite e vamos lá. Obrigado.